nome é Pamela, Eliane, Marciane, Silmar. Nós somos acadêmicas do curso de Pedagogia ofertado no Polo de Apoio Presencial de Palmitos. Nós iremos apresentar o nosso seminário de análise e produção textual, qual o tema é citações e notas de rodapé. Para realizar esse seminário, nós tomamos como base o livro de Maria Costa de Val, Redação e Textualidade. E para melhor compreender o fenômeno de produção de textos escritos, é necessário entender previamente o que caracteriza um texto escrito ou oral. Um texto, então, ele é um discurso, definido como ocorrência linguística falada ou escrita, dotada de uma unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Um texto é uma unidade de linguagem de uso. Tem um papel determinante em sua produção e reprodução de uma série de fatores pragmáticos. A segunda propriedade de um texto é o fato de ele construir uma unidade semântica. Um texto, então, ele se caracteriza por sua unidade formal material e seus constituintes linguísticos devem estar entregados de modo a ser percebido como um texto coeso. Então, ele é um texto, deve ser compreendido e avaliado sobre 3 aspectos. Ele pode ser pragmático, tem a ver com o seu funcionamento enquanto atuação informacional e comunicativa. Semântico, em relação ao conceitual, dependendo de sua coerência. E formal, no que diz respeito à sua coesão. Então, o que é textualidade? Textualidade se refere a um conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto, não somente uma sequência de frases. Então, para Maria Costa e Val, 1994, um texto deve apresentar todas as informações necessárias para que seja compreendido como um sentido que o produtor pretende. Todos esses fatores, todas essas informações, todos os fatores relacionados à produção do texto, nós tivemos contato no decorrer dessa disciplina. Então, para um texto ser bem elaborado, a gente precisa trabalhar então em cima das citações. E como elaborar então essas citações, como classificá-las? Então, para que o texto vá criando formas e fundamentos, é importante se apropriar dessas citações. Esta é a menção no texto que se escreve. São informações extraídas de outras publicações, As citações têm a finalidade de ilustrar as afirmações do texto, apresentar as evidências e esclarecer. As citações elas ajudam a esclarecer, sustentar, contestar ou complementar ideias do autor. As citações são classificadas de acordo com sua forma, o tamanho, o qual é escrita, e a relação do documento consultado, o qual veremos então a seguir. Então, como eu falei antes, a citação é a menção no texto que se escreve de informações extraídas de outras publicações com a finalidade de ilustrar afirmações, de apresentar evidências, de esclarecer, sustentar, contestar ou complementar as ideias do autor. Por isso, as citações é muito importante nos trabalhos acadêmicos. O ato de citar é extremamente importante, pois devemos ter sempre a preocupação de fazer referências às ideias, aos apontamentos e às conclusões de pesquisas de outros autores. A riqueza de um trabalho científico está, entre outras coisas, em indicar seus débitos para com outros ao fazer clara referência ao material pesquisado. Eu irei falar um pouco sobre a citação literal ou textual. Nós podemos considerar, então, uma citação textual ou literal uma forma de reescrever um determinado texto que a gente pode estar utilizando de um outro autor sobre as suas passagens, respeitando, assim, todas as normas, para a qual se vai utilizar este texto. Como, por um exemplo, a ortografia, a pontuação, o uso de letras maiúsculas, onde devem ser reproduzidos entre aspas. Toda citação textual ou literal ela é representada através de aspas, onde se destaca as tipografias, os tipos de letras diferentes do texto. O uso, então,
das fontes itálicas negrito, recuo parágrafos, né, e onde eles são separados, acompanhado assim de informações sobre o local, né, da onde foi retirado o texto com a sua devida referência. Encontramos também a citação livre ou paráfrase, né, onde a gente pode então entender como a situação onde ela reproduz um texto, né, onde tu vai fazer uma reprodução textual de palavras escritas de um autor, numa reprodução pessoal, trazida de um texto, de uma ideia, mas você vai reproduzir com as suas próprias palavras. Você vai fazer uma reprodução textual, sempre mantendo a ideia original do texto. O uso dessas paráfrases tem um caráter menos formal em que a citação do que a situação textual, mas ambas as duas elas têm uma forma de citação que expressam a mesma ideia, a mesma escrita. Ou seja, nessa citação livre ou paráfrase você não vai utilizar aspas. Também podemos citar, devemos citar então o nome do autor, né, o número de páginas e caso a paráfrase seja de uma página específica. Para assim, é sempre devido a fazer essas citações para não representar um possível plágio. As citações são classificadas quanto ao seu tamanho em citação breve, que é uma citação que tem até 3 linhas, ela deve permanecer na mesma região que o texto original, porém, entre aspas, mas com o mesmo tamanho de letra e fonte que o texto original. As citações longas possuem mais de 3 linhas, ela aparece no texto em um parágrafo próprio, ela começa na margem do parágrafo, sem deslocamento na primeira linha e termina na margem direita. A segunda linha e as restantes ficam alinhadas de acordo com a primeira letra do texto da citação. Essa citação não leva aspas e possui espaçamento simples entre as linhas. Também é utilizado espaçamento duplo entre a linha inicial e a linha final do texto original com relação à citação. O tamanho da fonte também é menor. Existem 2 tipos de citação quanto aos documentos consultados. A citação direta e a indireta. A citação direta ocorre quando copiamos sem alterar nenhum detalhe do texto original. Essa regra vale para citações textuais e paráfrases e também para citações longas ou breves, uma vez que em todos esses casos o autor tem acesso ao texto diretamente. Também, então, a citação indireta, que é a citação de citação, ocorre quando as informações transcritas são retiradas de uma obra que as cita, ou seja, que foram anteriormente citadas por outro. Esse tipo de citação é usado quando não se tem acesso ao documento original. É também conhecida por citação de segunda mão, secundária ou citação de citação. A citação indireta é feita da seguinte maneira: após a transcrição do trecho, indica-se o nome do autor da citação, seguida da expressão latina apud, ou algum de seus significados, conforme citado por segundo, e dos dados do autor da obra efetivamente consultado. Deve-se, na medida do possível, evitar esse recurso, somente utilizados em formas na total impossibilidade de acesso à obra original, quando é imprescindível para a elucidação do problema tratado, do trabalho, e no caso de documentos muito antigos, quando não há condições de examinar o texto original. Então, segundo o autor Rodrigues, que estudamos o texto Como Elaborar Citações e Notas de Rodapé, apresenta o sistema de chamadas de citações, que é um sistema que prescreve como as referências devem ser indicadas ao longo de um texto. Nesse caso, nós temos 2 tipos, o sistema de numérico e o sistema de chamada de autor-data, né? Quando a gente elaborar um trabalho acadêmico, a gente deve escolher um sistema e utilizá-lo durante o decorrer de todo o texto. Então, o sistema que nós mais utilizamos então, é o sistema de autor-data.
né? Ele indica a fonte, é feita pelo sobrenome do autor, ou pela citação responsável, ou pelo título de entrada, seguida da data de publicação, né? Que são separados por vírgula ou entre parênteses. E nesse caso a gente tem umas regras. Então, quando a indicação do autor estiver incluída no texto, a gente pode citar segundo o Brasil 2016, ou caso necessitar citar a página 57, fecha os parênteses e podemos continuar escrevendo o nosso texto. Quando houver coincidência de autores com o mesmo sobrenome e data, ali nós temos um exemplo, Silva C. 1999, Silva C. 1999, e existir a mesma coincidência de nomes, podemos colocar entre parênteses Silva, vírgula, Carlos, o nome do autor, vírgula, o ano, né? E distinguir essa referência, no caso ali colocando o primeiro nome do autor. Então, quando existir diversos documentos com o mesmo autor e o mesmo ano, no caso temos Brasil 2002 e Brasil 2002, podemos colocar ao lado do ano a letra A, a letra B e a letra C para distinguir esse documento. Quando tiver diversos documentos de um mesmo autor publicados em anos diferentes, podemos mencionar simultaneamente o nome do autor, vírgula, os anos mencionados, fecha aspas. Quando utilizamos diversos documentos de vários autores mencionados simultaneamente no mesmo parágrafo, podemos colocar entre parênteses Bueno 2017, Santos 2013 e Silva 2000. Então, quer dizer que utilizamos 3 autores para reescrever o mesmo parágrafo. Também vamos abordar o que são notas de rodapés. As notas de rodapés são documentos pós-textuais que têm a finalidade de prestar esclarecimentos ou inserir trabalhos de considerações complementares cuja inclusão no texto iriam interromper a sequência lógica da leitura. Elas devem ser reduzidas ao mínimo e aparecer no local tão próximo quanto possível do texto. Então, as notas de rodapés elas são utilizadas para destinar a prestar esclarecimentos e tecer considerações, podendo ser bibliográficas, de referências ou explicativas. Aqui nós temos um exemplo de nota de referência. Aqui nós temos um exemplo de notas de referência, né? A gente pode ver a abordagem no texto, né? Ela se refere ali onde foi citado Thomson. E embaixo temos Thomson e temos a referência da nota. Elas vão indicar as fontes consultadas. Então remetem a outra parte da obra onde o assunto foi abordado. E também temos as notas explicativas. Para a apresentação de comentários extras e esclarecimentos que não podem ser colocados no texto. Então, para a formatação das notas de rodapé, existem umas regras gerais para serem utilizadas. Elas devem, então, utilizar o sistema data para citações no texto e numérico para as notas. A numeração deve ser em números arábicos de sobrescrita. A fonte tamanho 10, podendo ser Arial Times 1000, espaçamento simples e alinhamento justificado. E deve estabelecer o filete, né, que é aquele traço que deve medir cerca de 5 centímetros. Para então concluir com a nossa apresentação, onde a gente relatou sobre notas e rodapés e citações, como referenciar o texto, todas as normas que devem ser utilizadas, agradecemos a todos que assistiram esse vídeo e gostaríamos de ter colaborado com esse assunto. Até uma próxima.